Vem aqui, diga aleluia e dê um forte aplauso ao Senhor, porque hoje é mais um dia de estarmos na casa de Deus, celebrando ao Rei dos Reis, ao único que é digno de toda a honra, toda a glória, Yeshua. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora e nós vamos falar 3 vezes Yeshua, 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 e Ele vai derramar uma glória sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Eu queria que todos ficassem atentos, não se dispersassem. O pessoal do Ministério de Louvor, o pessoal da dança, queria que vocês estivessem atentos nesse momento para esse ato profético. Nós vamos falar 3 vezes Yeshua, 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 e nós vamos entrar em um mover profético, mais uma vez de oração, amém? Porque hoje foi um dia que nós exercemos a nossa autoridade. Hoje foi um dia que nós demos a nossa autoridade, depositamos a nossa autoridade para alguém. Hoje foi um dia de votação. Baixa um pouquinho. Foi um dia que nós votamos, elegemos aqueles que nós entendemos que foram as pessoas corretas e certas. E isso quer dizer que nós demos autoridade a essas pessoas. E nós vamos orar por essas autoridades. Orar para que o Senhor estabeleça o governo do justo, o governo daquele que vai reinar, vai governar com justiça e com verdade. Aqueles que vão tentar fazer qualquer injustiça, nós vamos orar para que Deus tire do caminho, porque o Senhor nos chamou para preparar o caminho do Senhor, porque quem reina, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, está acima de todos os reis, está acima de todos os principados e potestades. É Ele que reina e é Ele que comanda o universo, e é Ele que diz o sim e o amém. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, e é a Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre, em nome de Jesus, amém? Nós vamos declarar 3 vezes. Eu quero ver a igreja toda falando bem alto: Yeshua, Yeshua, Yeshua. 1, 2, 3. Yeshua, 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 Yeshua. Nós te damos toda a honra, toda a glória. E Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo o seu amor, infinita humildade, eterno de tudo. E Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu, Senhor, de estar reunidos na tua casa, reunidos no teu nome, reunidos, Senhor, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem todo o poder, que recebeu o poder nos céus e na terra. Nós te adoramos, Yeshua, te damos toda a glória, Yeshua, e nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor disse na tua palavra que todos os dias estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós queremos nessa noite te dar honras, tributos, louvores a ti, porque só a ti pertence, Senhor. Se nós estamos vivendo, se nós temos vida, se nós temos saúde, é porque o Senhor aprova isso em nós. E nós queremos ser gratos, ter um coração grato, agradecer ao Senhor, Deus, por estar vivendo nesse tempo, nessa era, nesse século, para fazer diferença, para transformar a nossa geração, para fazer história. E nós queremos, Pai, hoje apresentar as autoridades, Senhor, que estão sendo constituídas, porque a tua palavra diz que toda autoridade que há na terra foi o Senhor que constituiu, foi o Senhor que deu. E nós, como cidadania, como povo brasileiro,
como povo de Deus, hoje, Senhor, nós declaramos ali, Senhor, nas urnas, Senhor, o nosso voto, porque nós sabemos, Pai, que nós estamos depositando a nossa confiança em um governo, mas a nossa confiança verdadeira está no Senhor, porque é o Senhor que reina, é o Senhor que dita, é o Senhor que tem amor, que é justo, o único Deus verdadeiro, o único Deus único. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, abençoe esses governantes, abençoe esses vereadores, o prefeito, Senhor, que vai governar, que eles possam, Senhor, governar com a justiça do teu reino, com a justiça do teu trono, porque sabemos que as bases do trono de Deus é verdade e justiça, e nós queremos viver isso aqui na terra como é no céu, para a glória do nome de Jesus. Eu me constranga Com a tua glória, declare isso, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de tudo, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranga com a sua glória, de todo o seu amor. infinita humildade, servo. Amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus. Quantos já sentiram a presença de Deus neste lugar? Diga, meu irmão, hoje Deus vai falar com você. Abra seu coração, abra seu espírito, porque Deus quer falar com você. Amém e amém. Podem sentar, amados. Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bom, né, amados? Que coisa gostosa estar na presença de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, nada nos incomoda, nos inquieta, porque Deus nos guarda, Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Deus nos protege. E é por isso que nós precisamos estar debaixo das suas asas. A igreja é estar debaixo das asas do Senhor. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: Senhor, toma minha mente, o meu coração, meu espírito, e que hoje o Senhor possa tirar de mim toda a resistência, e eu quero ouvir a tua voz. Amém. Desce com um aplauso ao Senhor. Nós vamos ler alguns textos da palavra. Nós vamos hoje falar sobre preparando o caminho do Senhor pelo autogoverno ou pelo domínio próprio. Vamos repetir? Diga: preparando o caminho do Senhor pelo autogoverno, domínio próprio. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diga amém. Provérbios 25:28. Provérbios 25:28. Como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Diga amém. E diga misericórdia. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: Lucas 10, 19: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e em escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Diga aleluia, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida.
Romanos 13:1, a partir do versículo 1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados são terror para as boas, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador e castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Diga consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Diga glória a Deus. Amados, eu quero falar nesta noite sobre autogoverno, que é um dos princípios que Deus estabeleceu quando Ele fundou o mundo. Deus estabeleceu vários princípios, e um dos princípios foi esse autogoverno, que se chama domínio próprio. Gênesis capítulo 2:15 diz o seguinte: e tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e para guardar. Ou seja, Deus, quando criou o universo, Deus, quando criou o mundo, deixou tudo perfeito, tudo pronto. Não precisou o homem fazer nada. Não precisou o homem nem plantar para colher. O homem só precisava colher. E Deus só deu a ordem a Adão e a Eva, dizendo: olha, vocês agora vão governar, vocês agora vão frutificar, vocês agora vão administrar. E Deus deu essa ordem para Adão e Eva. Mas Adão e Eva, eles tinham isso dentro deles, tinham os atributos de Deus, o caráter de Deus na vida deles, porque eles podiam ver Deus face a face. E Deus sempre vinha visitar Adão na viração do dia. Para quê? Prestação de contas, discipulado. O primeiro discípulo de Deus foi Adão. Diga glória a Deus. Então Adão foi um discípulo que foi gerado pelo próprio Deus. As outras coisas foram formadas pela palavra de Deus. Deus formou tudo pela sua palavra, mas o homem Deus pegou com as suas próprias mãos. Eu acredito que Deus, ele deve ter se agachado ou se ajoelhado. Não sei se ajoelhou, não sei, isso aqui é eu que estou falando, mas eu creio que deu, porque a Bíblia diz que foi do pó da terra que Deus fez Adão. Deus não pegou Adão dali, ou de uma árvore, ou de lá de cima, ou de uma gota d'água. Não, foi do pó da terra. Eu acredito que Deus começou a formar Adão, formou do jeito dele. E depois Deus fez o que sobre Adão? Soprou sobre ele o fôlego da vida. E aí ele passou a ser alma vivente. Diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, porque todos nós temos o Espírito. Temos um Espírito que foi gerado por Deus. Então todo aquele que nasce recebe um Espírito, tem um Espírito. Só que essa pessoa que nasce, ela nasce na geração de Adão, adâmica. Todos que nasceram da descendência de Adão. E essa descendência de Adão é uma descendência que veio do pecado. Porque Adão, ele falhou no autogoverno. Ele falhou no domínio próprio. Adão, ele falhou nesse ponto, porque Deus disse:
O único mandamento que existia no Éden era a obediência. Qual era o único mandamento? Não existia, não matarás, não roubarás, não tinha os 10 mandamentos que Deus estabeleceu na lei de Moisés. Só existia um mandamento. Deus disse: Adão, pode comer de tudo, pode usufruir de tudo, faça tudo, Adão, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vai mexer nela, você não vai tocar nela. Então Deus deu ao homem o dom do livre-arbítrio, o dom da decisão, mas Deus deu esses princípios, deu esses dons para Adão, que foi o dom do autogoverno, do domínio próprio. Porque o homem, ele pensa e depois ele age. Governar significa domínio, autoridade sobre algo ou sobre alguém. E autogoverno significa domínio próprio. Diga, autogoverno significa domínio próprio. Quando Deus criou o homem, deu a ele uma capacidade que só o ser humano tem, de raciocinar e pensar. Diga, raciocinar e pensar. São características que Deus colocou na vida de uma pessoa. Mas tem pessoas que nascem, que infelizmente não têm nascem com um problema neurológico, um problema que elas não têm a capacidade, que se chama cognitiva. Capacidade cognitiva é a capacidade de entender, de aprender. Toda criança, ela nasce e ela tem isso, ela tem a cognição dentro dela, que ela vai aprendendo as coisas, tudo que ela ouve, tudo que ela vê, ela vai aprendendo, ela aprende a andar, tudo o cérebro vai formando dentro dela. E aí o que acontece? Vai desenvolvendo isso. Mas infelizmente nascem algumas pessoas que não têm esta capacidade. E aí o que é que Deus faz? Deus estabeleceu um tutor. O que é um tutor? O tutor é alguém que tem a legalidade e a responsabilidade de cuidar desta pessoa. Nós mesmos temos. Nosso filho, a parte cognitiva dele foi afetada, a parte cognitiva e motora. Então nós somos os tutores dele. Nós cuidamos dele. Nós pensamos para ele. Nós sentimos para ele. Tudo que sentir a fome, a mãe sabe a hora de comer, a mãe sabe a hora de tomar água, a hora de fazer necessidades. Tudo a gente pensa por ele. Então imagine, amados, foi a capacidade que Deus, um dom que Deus deu, mas aprove a Deus, glórias a Deus. Por isso nós gostaríamos que nosso filho fosse perfeito, mas ele é perfeito para nós, ele é perfeito para Deus, porque o Espírito dele é perfeito. Então a gente sabe lidar com isso. Então nós precisamos entender que Deus nos deu esse autogoverno, essa autoridade para a gente cuidar da nossa vida, para a gente tomar as decisões. Então Deus deu ao homem a capacidade de raciocinar para depois decidir. O homem pensa, raciocina e depois ele decide. Diga amém. O autogoverno é a capacidade de controlar o seu comportamento e as suas atitudes em todas as áreas da nossa vida. O autogoverno é uma obra do Espírito Santo. Diga amém. O autogoverno, amados, ele nos dá limites. O autogoverno nos dá o domínio próprio, nos dá limite para a gente não fazer coisas erradas, para a gente avaliar, para a gente pensar o que nós iremos fazer ou não. Porque quando a gente toma decisões precipitadas sem pensar, geralmente nós falhamos, erramos e quebramos a nossa cara. Só que a vontade de Deus não é essa. Se nós andarmos debaixo dos princípios da palavra, tudo vai dar certo na nossa vida. Só vai dar errado na nossa vida se a gente fizer a nossa própria vontade, andar fora desses princípios. Foi o que aconteceu com Adão. Adão estava ali, mas ele decidiu com Eva mexer aonde não deveria mexer. Não mexa aonde Deus não mandou você mexer. Não vá para o lugar aonde Deus não mandou você ir. Porque se você e eu formos para esse lugar que Deus não mandou, nós vamos sofrer consequências. Diga misericórdia. Então, a Bíblia fala em Provérbios 25, 28, que até Salomão, em toda a sabedoria que Deus lhe deu, disse que o homem que não sabe se controlar, assemelha-se a uma cidade que não tem muros
para guardá-los, e isto é não ter proteção. Assim é o homem que não controla os seus impulsos. Nós precisamos controlar os nossos impulsos. Quando nós éramos uma velha criatura, um homem carnal, uma mulher carnal do mundo, nós não controlávamos os nossos impulsos, ainda que tivéssemos esse dom, que é o autocontrole, que é o domínio próprio. Teve muitas coisas que Deus nos livrou, porque a gente tomou muita decisão errada quando a gente estava no mundo. Verdade ou não é? E até nos caminhos do Senhor, quantas vezes a gente já tomou decisões erradas, ao invés de a gente consultar a Deus, consultar a quem tem experiência, fizemos logo a decisão e depois chegou lá na frente, não deu certo. Por quê? Não exercitamos o nosso domínio próprio, não exercitamos o nosso autogoverno. E aqui Salomão está dizendo: aquele que não tem domínio sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, assim é o homem que não controla os seus impulsos. Ele vai ser como um muro derrubado, é como um muro que está cheio de falhas, é como um muro que tem brechas. Nós precisamos tapar as nossas brechas na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus nos deu toda a capacidade de se proteger, tanto no corpo, na alma e no espírito. Agora, o que nós precisamos, amados, é entender a palavra e viver essa palavra, é praticar esta palavra, para que essa palavra gere vida, para que essa palavra ela possa sair de nós com vida, não só falada, mas vivida. Porque quando nós vivemos, quando nós testemunhamos, o que é que vai acontecer? O nosso testemunho vai falar mais alto do que as nossas próprias palavras. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. O autogoverno é uma obra do Espírito Santo, que está descrito em Gálatas, capítulo 5, 23. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, Ele nos ensina como devemos agir em cada situação. Ele mesmo coloca as palavras na nossa boca quando nós estamos guiados por Ele. E amados, aí vem um segredo e uma forma de dar tudo certo na nossa vida. É a gente ter intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Às vezes a gente tem intimidade com tanta gente, com tantas coisas, investimos o nosso tempo com tantas coisas, mas com o Espírito Santo a gente investe pouquíssimo tempo. E aí eu lhe digo, a gente perde muito tempo quando a gente não investe no Espírito Santo, no relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que vai dar força, é Ele que vai fazer em nós a gente ter controle em muitas coisas na nossa vida. Porque o nosso velho homem vai querer sempre suscitar, ressuscitar, querer fazer, querer agir, querer falar, querer pensar. Mas se nós somos controlados pelo Espírito de Deus, a nossa vida ela vai fluir no Espírito, e tudo que a gente fizer vai dar certo. Tudo que a gente tocar a nossa mão vai abençoar. Toda guerra que a gente tiver, toda luta que a gente tiver, nós vamos ter vitória. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Se você crescer com aplauso ao Senhor, dando glória a Deus. Ele mesmo coloca as palavras na nossa boca. Quando o Senhor colocou Adão e Eva na terra, deu-lhes a instrução: de toda árvore do jardim não comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Esse era o teste para o autogoverno de Adão e Eva, mas eles não souberam dominar o seu desejo e desobedeceram a instrução, trazendo assim pecado e afastamento de Deus. Amados, esse pecado de Adão, que às vezes a gente pergunta: poxa Adão, por que você fez isso? Ele gerou, porque Deus é um Deus de princípios, Deus é imutável. A terra, tudo passou, mas Deus continua sendo o mesmo. As pessoas mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. Deus decidiu salvar o planeta. Deus fez o planeta Terra, fez o homem com um projeto para que o homem vivesse.
com esse autogoverno, com esse domínio próprio para não fazer coisas erradas. Mas aí o que que acontece? O homem erra, o homem anda em caminhos tortuosos, e aí atrai o que? A maldição para a terra. E essa maldição para a terra, esse teste que ele passou, o que que aconteceu? Ele não foi aprovado. Muitas vezes estamos passando por testes e não estamos apercebendo. Deus está nos testando. Mas Deus, Ele permite os testes, sabe para quê? Não é para que a gente seja reprovado, não. Deus permite os testes para a gente ser aprovado. Deus, Ele quer aprovar a mim e a você. Nos céus tem que estar escrito: ali está meu filho amado, minha filha amada. Ele é aprovado por mim, Ele é aprovado nos céus. Assim será comigo, assim será com você. Mas quem decide isso sou eu e você. Porque Deus fez a parte maior, a aliança que Deus fez com a humanidade, do maior para o menor. E nós precisamos estar sempre renovando a nossa aliança com Ele, e estando alinhado com a sua palavra. Nós não podemos estar fora da sua palavra, temos que estar ajustado na palavra, porque quando estamos ajustados na palavra, nós nos tornamos inabaláveis. É como Jesus disse, que a casa que é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. Pode vir a tempestade, pode vir o que for, a casa que estiver firmada em Cristo, na palavra, não vai ser derrubada, não vai cair, vai estar firmada. Assim sou eu e você. Se você crê, receba no seu espírito, porque você é inabalável, porque você está em Cristo. Quem está em Cristo se torna inabalável. Diga: eu estou na rocha. Você não pode sair dessa rocha. Você não pode sair nem para um lado nem para o outro. Você tem que ficar firmado em Cristo, porque Cristo tem instruções para mim e para você. Precisamos compreender que em todos os lugares existem regras que foram feitas para serem cumpridas. Diga: regras. Existem 4 esferas de governo que nós estamos envolvidos. A primeira esfera é a esfera individual, que é o autogoverno, é a nossa própria vida. A segunda esfera é a família. Diga: eu, família. A terceira esfera é que nós precisamos obedecer aquilo que está constituído pela igreja. Diga: igreja. Diga. E a quarta esfera é a sociedade. Ou seja, eu e você, nós precisamos exercer esse domínio próprio sobre as nossas vidas. Na nossa vida, receber esse domínio próprio, exercer esse domínio próprio na nossa família, exercer esse domínio próprio na igreja e exercer esse domínio próprio na sociedade. Nós precisamos obedecer, porque a questão aqui do autogoverno é você andar fiel, ser fiel. E o autogoverno está alinhado à obediência. O autogoverno está ligado a obedecer. Então não adianta eu dizer que tenho controle em umas coisas e não obedeço. Então se eu não obedeço, eu não estou tendo autocontrole sobre a minha vida. Então precisamos compreender que existem essas esferas, e nós precisamos estar alinhados e obedientes a ela. Ninguém está isento de culpas. Quando temos domínio próprio, quando temos autogoverno, somos capazes de cumprir as regras sem dificuldades, mesmo que muitas vezes não gostemos delas. Isso é obediência. Diga: obediência. A verdadeira obediência está em obedecermos exatamente quando não concordamos. Ouvimos isso no encontro, né, que passamos. Então, a obediência não é quando eu gosto. A obediência não é quando eu quero. A obediência não é a minha vontade, quando eu estou com vontade ou quando eu não estou com vontade. Obedecer é obedecer. Então diga: obedecer é obedecer. E pronto, acabou. Não vou ficar batendo. Obedecer é obedecer. Foi o que Deus estabeleceu aqui para Adão. A falta da obediência dele gerou o que para a terra? Maldição para a terra. Então entenda, amados. Nem sempre é como a gente gosta, nem sempre vai estar tudo confortável. Vai ter coisas que Deus vai dizer sim, e vai ter coisas que Deus vai dizer não para mim e para você, porque Ele nos ama. O não de Deus é bom, e o sim de Deus é bom. Você está entendendo? Tudo que vem de Deus é bom.
Talvez nós estejamos pedindo alguma coisa para Deus agora, queremos alguma coisa para Deus, Deus está dizendo, não é agora, não é o tempo, e a gente está insistindo. E muitas vezes quando a gente insiste, a gente pensa que Deus está respondendo, é a vontade permissiva de Deus por causa da insistência da nossa vida, do nosso coração. Aí Deus permite que a gente faça, não é Ele que está fazendo. Porque, amados, Deus só faz o sobrenatural. Aquilo que é natural é a gente que faz. Nós é que temos que fazer as coisas acontecerem. Nós é que temos que plantar, semear para colher. Quem faz o milagre da colheita é Deus, porque quem dá o crescimento é Deus. Mas quem tem que plantar é eu e você. Semear sou eu e você. E nós temos que semear coisas boas, semear obediência, porque a obediência vai atrair bênção para a nossa vida, e a desobediência vai atrair maldição. Ninguém quer ser amaldiçoado, não é verdade? Então vamos obedecer. Então diga, eu sou obediente. Somos capazes de respeitar os nossos pais, professores, pastores, bispos, apóstolos, mesmo que às vezes as atitudes deles sejam o que esperamos, o que nós não esperamos. Somos capazes de dominar a nossa língua para não falarmos o que não devemos. Autogoverno não se consegue sozinho. Diga, autogoverno não se consegue sozinho. Você só consegue com o Espírito Santo, porque autogoverno é um fruto do Espírito, e que você precisa buscar isso. Então, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Toda vez que a gente está falando de princípios, toda vez que a gente está falando de demônio, quando a gente está falando de mundo espiritual, a gente começa a ser setado. Você sabia disso? Os nossos pensamentos começam a saltar, a gente começa a ficar com sono, a gente começa a ficar inquieto. Isso é mundo espiritual, é uma guerra, mas é necessário para que a gente saia daqui completamente liberto e curado. Toda vez que a gente vem para a casa do Senhor, é para a gente receber algum nível de cura. E aquilo que está nos inquietando, nos incomodando, é o que nós precisamos ser curados. Aquilo que está nos incomodando, é esse o lugar da nossa cura. Quando algo está nos inquietando, é isso aí que eu preciso ser curado. Você está entendendo? Então Deus, Ele está nos mostrando que nós precisamos ter isso, porque isso faz parte do caráter do discípulo de Jesus. Jesus ensinou tudo isso aos seus discípulos quando Ele caminhou aqui. Ele ensinou domínio próprio, autogoverno, porque Jesus disse, olha, vocês agora vão dar continuidade ao meu projeto. Se vocês não tiverem esses dons, esses frutos dentro de vocês não vão conseguir nada. Foi por isso que eles só conseguiram fazer a obra do Senhor depois que eles foram revestidos de poder, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. E é isso que você precisa desejar, amado, todo dia ter experiência com o Espírito Santo. Se você não é batizado, você precisa buscar essa unção, esse mover, esse batismo no Espírito Santo na sua vida, porque é isso que vai dar força, alegria, vai te dar força para você cumprir os frutos do Espírito, porque é Ele que te dá força, porque o autogoverno é fruto do Espírito, e é Ele que nos ajuda. O autogoverno não se consegue sozinho, precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer a nossa carne. Diga amém. Hoje, eu e você precisamos entrar nesse mover. O autogoverno é um fruto do Espírito. Nós já falamos que o primeiro mandamento que Deus, e o único mandamento que Deus deu no Éden, foi a obediência. E Deus, Ele planejou algo, um plano perfeito. Diga, plano perfeito. Qual foi o plano perfeito de Deus? Diga, Jesus. Qual foi o plano perfeito? Qual foi o plano perfeito? O que foi que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus estava muito bem no céu, sim ou não? Do lado do Pai, Ele estava muito bem na glória. Mas o Pai disse, filho, nós criamos algo que nós não podemos perder. Eu não desisto da minha criação, eu não desisto
do que eu criei. Eu não desisto do planeta Terra. Eu não desisto dos meus filhos e das minhas filhas que eu criei. Por isso, filho, você vai na terra cumprir a missão. Você vai cumprir a missão de resgatar um por um, porque eu vou estabelecer a lei. Eu vou dar até a lei a Moisés, mas a lei vai se cumprir em você, porque a lei se cumpre em Cristo. Jesus não veio desfazer da lei, Jesus veio cumprir toda a justiça, e o fim da lei é Cristo, que está baseado na obediência. Todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo já está salvo. Se coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus. O fim da lei é Cristo. Para todo aquele que o obedecem, o fim da lei é Cristo. Paulo diz, Romanos 10, 4, Mateus 5, 17. Hoje o Senhor vai restaurar o autogoverno, ou seja, a vida através do Espírito na sua vida. O plano que Jesus traçou foi um plano perfeito. O plano que Deus traçou foi um plano perfeito. Foi um plano de resgatar a humanidade. O mundo que está hoje aí, amados, que a gente vê tantas coisas acontecendo, não foi vontade de Deus, não. A vontade de Deus era que o homem vivesse em plena paz. A vontade de Deus foi o que Jesus veio trazer. A Bíblia diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Deus quer fazer você viver uma vida em abundância. Se a sua vida não está em abundância, se a sua vida não está plena, vida em abundância é vida plena, é vida completa. Mas para ter essa vida completa, nós precisamos andar, ter esse autogoverno, domínio próprio, andar em obediência, andar nos passos do caminho do Senhor, na sua palavra, na doutrina dos apóstolos, na doutrina da igreja. Aí nós vamos conquistar todas as coisas. Os atalhos é que tem nos atrapalhado. Os atalhos atrapalham. Não ande por atalhos, ande pelo caminho. Fale para o teu irmão, não ande pelos atalhos, ande pelo caminho. Fale para o outro, não ande por atalhos, ande pelo caminho. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sale com um aplauso ao Senhor, dando glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero abençoar você que está nos ouvindo também através das redes sociais, através do YouTube, do Facebook também. Exerça o autogoverno, exerça o domínio próprio. Quem vai te ajudar a ter esse domínio próprio é o Espírito Santo. Porque quando nós temos os frutos do Espírito dentro de nós, esses frutos do Espírito, Ele nos dá controle. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, Ele mesmo coloca em nós. O Espírito Santo está com saudade de ter relacionamento com muitos de nós. Você sabia disso? Ele quer todos os dias que a gente esteja na sua presença, o adorando, se derramando, pedindo a Ele a direção, a sugestão. Amados, o problema, sabe o que é? É que nós entregamos nossa vida para Jesus. Falamos que entregamos para Jesus, mas não demos completamente a nossa vida para Ele. As nossas decisões têm que estar na mão de Jesus. A nossa vontade tem que estar na mão de Jesus. O nosso querer tem que estar na vontade de Jesus. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A nossa pode até ser boa e agradável, mas a de Deus é perfeita. Eu quero dizer hoje, Deus quer que você esteja na perfeição, você exercendo esse domínio próprio. Eu quero saber nessa noite aqui, quantos querem exercer esse domínio? Quantos querem exercer esse domínio para se sustentar na hora das decisões, se autocontrolar e pedir o controle do Espírito? Diga amém. Eu vou orar por você. Levante suas mãos nessa hora. Pai, nessa noite nós queremos agradecer a Ti por esta palavra. Sabemos, meu Deus, que a Tua palavra ela é pregada, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu te peço, meu melhor amigo, Espírito Santo, convence o Teu povo, Deus, a viver uma nova vida,
essa nova vida, Pai, que o Senhor estabeleceu para nós, uma vida de autogoverno, porque só quem governa é aquele que é governado, é aquele que obedece, é aquele que anda em princípios. Só tem autoridade quem obedece, só tem autoridade quem tem domínio próprio. Não se pode, Senhor, dominar, não se pode governar, não se pode liderar, se nós não andarmos nesses princípios. Por isso, nessa noite, Pai, eu te peço, ministra nas vidas de cada um dos teus filhos nessa noite, Pai, e que todos sejam tocados e vivam uma nova vida, uma vida plena, uma vida de conquista, uma vida de êxito, e que o Senhor possa abrir caminhos, portas, Senhor, para os teus filhos serem desatados. E se esse era algum empecilho, esse dom era um empecilho na vida dos teus filhos, que hoje eles recebam na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Cele com aplauso ao Senhor. Vamos louvar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.